A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a irmã Laila. Para quem não me conhece, é um prazer conhecê-los. Que eu não sei nem quem são, mas para mim é um prazer conhecê-los. Bom, há um tempo atrás não, né? Algumas semanas atrás, que eu não lembro quando, eu tinha gravado um vídeo aí, um áudio falando sobre como Deus me chamou na obra. Só que tinha algumas coisas nesses vídeos que eu falei, assim, que não era pra não ter falado. Aí eu resolvi tirar. Eu tirei. Mas assim, eu vou gravar ele aqui, contando algumas coisas, só mais importantes, assim. Pra você que tá começando na obra, assim, não sabe como fazer, às vezes fica meio perdido, sabe? Bom, quando eu fui pra Igreja Deus Amor, eu fui em 2017. Porque antes eu era da igreja liberal que eu fazia tudo errado. Vivia em fornicação, batizei em fornicação, tomava ceia sem batizar e tomava ceia em fornicação. Porque nós não tínhamos ensino. Na época eu ainda me batizei junto com a pessoa que eu morava, no período que eu morava junto, né? Nós também não sabíamos de nada, né? Nós era dois perdidos, né? E ali em 2017 eu fui para Deus é Amor. E na Deus é Amor eu me batizei no Rio. Por quê? Porque eu havia me batizado lá na igreja lá, mas eu tinha me batizado numa piscina. E quando eu cheguei na Deus é Amor, o pastor me orientou a me batizar novamente. Só que eu falei que não, porque o batismo era um só. Aí, o outro pastor que entrou depois falou pra mim, né, se eu não queria me batizar e tal, conversou comigo. Daí eu falei pra ele que não, porque eu já tinha me batizado, né, antes. E o batismo era um só. Então, Deus, como ele é muito sábio, ele usou um pastor que não era Deus é Amor, que mora no Rio Grande do Norte, para falar comigo na época. Faz tempo isso. Ele mandou uma mensagem para mim e falou comigo, não sei se foi por áudio, por mensagem, não sei. Ali ele falou comigo por que eu não descia as águas. Só que ele não sabia de nada, porque ele não era Deus é Amor e eu não falei com ele de batismo de nada. E ali ele falou, eu falei assim, mas por que o senhor tá falando sobre batismo? Daí ele falou assim, não, porque Deus quer que você desça as águas. Aí eu entendi que Deus queria que eu descesse as águas, mas eu tava temando com Deus. Então, eu desci as águas, né, Deus é Amor, do jeito que Deus queria, né? Que Deus queria daquele jeito, então eu falei, sim, Deus, tá bom, eu vou descer. Aí eu desci as águas. Depois, não sei exatamente os tempos, assim, que eu sou ruim pra lembrar tempos, assim. Mas depois, assim, eu comecei a abrir culto, dar um testemunho, depois louvar, depois eu comecei a pregar. Só que antes disso, eu orava a Deus para Deus me dar o dom da palavra. Porque eu achava muito lindo ver os pregadores pregando, mas eu não sabia de nada. Eu abria a Bíblia e era como se tivesse um véu. Lia lá, Abraão é o pai de Isaac e outras coisas mais, mas não, sabe, não parece que não entrava na minha cabeça. Então aquilo tinha um véu para mim, eu não conseguia entender, porque eu não tinha revelação, não tinha nada de revelação de nada, de palavra de nada, sabe? Então eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, me dá o dom da palavra. Então, meus irmãos, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele disse para mim continuar orando, usando pessoas, né? Para mim continuar orando, que Ele ia me dar o dom da palavra. Então eu continuei orando. Se a minha voz sai um pouco assim fanha, é porque eu tô começando a ficar gripada e minha garganta tá um pouquinho assim ruim. Agora melhorou um pouco, mas acho que vai dar pra entender. E ali, Deus começou a usar as pessoas dizendo que ia me dar o dom. Então foi isso que Deus fez. Aí depois Ele revelou que Ele me deu o dom e era pra me colocar em prática.
Irmãos, foi uma coisa sobrenatural, porque depois eu comecei a ler, eu comecei a entender, começou a me dar uma vontade de ler. Irmãos, eu lia essa Bíblia, as pessoas falavam, você vai ficar louca, mas não era uma sede, uma sede assim que eu não sei explicar. Então você que pede na palavra, continua pedindo, porque Deus te dá, mas depois ele vai querer que você ponha em prática, sabe? E o interessante, eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas o interessante comigo é que eu só queria ler mais o livro de Jeremias. Eu não sei o que era. Eu só queria ler o livro de Jeremias. Jeremias. E eu gostava de ler o livro de Jeremias e aquelas palavras me chamavam a atenção. E eu ficava olhando que o jeito que Jeremias falava era o jeito que eu sentia que Deus ia me usar assim. Eu não sei nem explicar como que era aquilo, mas eu sentia que Deus, ele ia me usar assim, da maneira que ele usava aquele homem. Claro que eu não sou nem digna nem de tirar a correia do sapato de Jeremias, muito menos botar um pé na meia dele. Ou botar a meia no pé dele, né, na verdade. Mas ali eu sentia que Deus ia me usar daquele jeito. Assim, eu digo no sentido de pregar contra o pecado, né? Então, eu gostava de ler aquele livro. E eu gostava tanto, meus irmãos, que um dia eu tava na igreja. Isso foi pouco tempo, ano passado. Tinha uma irmã, que é uma irmã abençoada, que mora aqui na cidade. E ela tava fazendo campanha na igreja. Aí um dia eu tava lá no meu cantinho, né, na igreja. Que eu fico lá sempre no mesmo canto. Eu tava lá no meu canto, né, ouvi a minha irmã pregando, depois a irmã... Deus usava a irmã na revelação, no final. Aí a irmã lá, eu lá no meu canto, né, na minha. A irmã falou assim, você tá passando luta porque você não fala as coisas que Deus manda você falar. E eu quietinha, né? Deu aquela risadinha assim, né? Aí ela falou assim, né, Jeremias? Aí eu falei, nossa, é por causa das pregações, né? É por causa das pregações, é por causa das palavras, sabe? Então, Deus, ele tem um mistério dele na vida de cada um. Então Deus começou a me usar na pregação, pela misericórdia. E depois eu comecei assim, sabe, meus irmãos, depois que eu saí da fornicação, eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Quando eu tava, vou contar algo pra vocês assim, que eu fazia. Quando eu tava na fornicação, que eu saí, eu não conseguia me desligar daquele período que eu vivia, porque eu não estava entendendo que Deus queria alguma coisa comigo. Eu não estava entendendo que eu tinha que deixar o mundo, o pecado e sair. Era de lá, né? Então, quando eu vim para a igreja de Deus é Amor, eu comecei a orar pedindo para Deus preparar alguém para mim. Olha só a cabeça da pessoa. Senhor, Senhor. Comecei a orar e comecei a orar outras coisas também. Só que parece que Deus fazia de conta que ele não estava escutando. Que Deus não me respondia essas orações, meus irmãos. Deus não me respondia. A única coisa que Deus falava para mim era, faça a minha obra, faça a minha obra. E sabe o que aconteceu? Olha, eu tava na minha quietinha, na minha quietinha. De repente, eu comecei a fazer coisa na igreja, assunta. Comecei a fazer coisa na igreja. Fiquei na livraria, fiquei em outro lugar e tal. Fui fazendo umas coisinhas lá, mas as irmãs. Só que eu não pedi nada pra ninguém. Tá entendendo? Eu não pedi, eu não queria, eu queria ficar sentada na cadeira. Eu queria ficar sentada. Eu falei pra Deus, eu vou ficar aqui no meu canto quietinha, sentadinha. A única coisa que eu pedi pra Deus foi, Senhor, deixa eu entrar no escritório pra me limpar, pra me arrumar. Porque eu queria fazer caixinhas. Eu queria colocar no pote as coisas, porque eu sou assim. E eu queria organizar também, né? Não que os outros não organizassem, mas eu queria dar o meu toque. Sabe o que aconteceu? Nessa aí de limpar, eu acabei ficando. Porque eu não fui para limpar, nem entrei para limpar, já foi direto. Então,
você fica quietinha no seu canto. Porque aquilo que você não quer, que você fala que não vai querer fazer, Deus vai botar pra você fazer. Tá entendendo? Só que assim, eu não fui os empurrão. Eu não fui morrendo. Eu tinha medo de ir. Porque eu tinha medo de errar. Eu tinha medo. Até hoje eu tenho medo. De tudo. Fazer tudo. Eu ainda tenho um pouco de medo. Não acho que não é medo, é temor de pegar as coisas. Eu fico assim, eu fico alerta, sabe? Então ali Deus me botou pra me fazer. Irmãos, eu nova convertida. Eu nem sabia de nada de igreja pentecostal. Eu vim numa igreja liberal, do pecado, com pecado comendo solto. E eu comia pecado com farinha, com rapadura. Entendeu? E ali, meus irmãos, eu ali, né? Comecei a fazer as coisas na igreja. E teve lá os contratempos, teve uns contratempos, mas eu não vou contar isso tudo, essas partes eu vou fazer um resumo do resumo do resumo. Teve os contratempos, mas sempre Deus tá pelejando por mim, por quê? Porque eu não pedi, eu não fui pra lá pra pedir, pelo contrário. Antes de eu ir pra Deus é Amor, ainda fui na Assembleia, quiseram me colocar num grupo de jovens, só que eu não queria ficar no grupo de jovem, eu não queria ficar no grupo de jovem. Meu negócio era outro, mas eu não sabia o que. Eu fui pra Deus é Amor. Quando eu cheguei lá, eu queria sair de lá. E Deus sempre revelava, não é pra você sair daqui. Porque eu tenho obra com você aqui. E aí tudo bem. Uma coisa assim que eu queria falar pra vocês. No meu caso, eu fui pra Deus é Amor porque Deus me mandou ir pra lá. Deus me levou, na verdade, né? Porque quando eu tava lá, uma pessoa lá usada por Deus, Deus usou lá que foi o Espírito Santo que me levou. Foi Deus que me levou pra lá. Porque eu tava mais perdida do que tudo. E ali Deus me levou pra lá. Mas foi bem doloroso o molde de Deus. Sabe? Pensa num estreito. Assim contar assim pra você que eu comecei a pregar, comecei a ir pra tal lugar pregar e tal. Mas ali, meus irmãos, eu passei cada estreito. Principalmente por causa da doutrina. Porque uma menina que andava de calça, de legging, de tênis, Nike, Mizuno, sapato alto, salto alto, blusas cavadas, sem manga, colada, top, vestido sem manga, tomara que caia, cabelo lá pra baixo das costas, alisado, preto, liso, chapinha, botox, prancha, era pintura, alisante, relaxamento, era trança. Era todo bagaço que você pensava, eu já tinha botado nessa cabeça. E ali você sai dali e começa a mudar. Saia, sapato baixo, começa a mudar, mudar. E o molde também dentro, né? Que Deus também me moldou por dentro. Porque tinha coisas em mim, tinha uma coisa que eu guardava dentro de mim, só Deus sabia, sabe? Só Deus sabia. Então Deus foi me moldando. Não é adoração à placa. Eu não idolatro placa de igreja. Mas foi lá na Deus é Amor que o Espírito Santo me limpou, me resgatou, me ajudou. Eu tô lá até o tempo de Deus. Eu não sei quando Deus a me deixar lá, se eu vou para outro lugar, não sei. Mas eu tô lá, tô obedecendo meu líder. Tô ajudando no que eu puder. Entendeu? Então lá eu aprendi, lá Deus me chamou. E uma vez, irmãos, eu vou até falar isso, eu não sei nem porquê. Mas uma vez eu ouvi um irmão falando que as irmãs não podiam pregar, não sei o quê. Ó, irmãos, eu não sei, mas Deus mandou eu pregar. E me abateu tanto isso, me abateu tanto, 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 que eu fiquei tão triste, aquilo me matou. Falei, Deus, será que o Senhor tá errado, meu pai? Porque eu não pedi pro Senhor, assim, pro Senhor me chamar. O Senhor podia me deixar lá, né? E ali, depois o Senhor começou a me dar a oportunidade de pregar.
E eu falei, oxi, Deus tá mandando eu pregar, então eu vou pregar. Então, Deus deu um chamado, faça o teu chamado, cumpra o teu chamado. E sabe, meus irmãos, eu não sei se vocês lembram quando eu fazia os vídeos na época, antigamente. Toda vez que eu falava de Deus, meus olhos já enchiam de lágrima. E hoje é a mesma coisa também. Mas quando você tá naquele início, você tem um primeiro amor assim tão vivo, né? E ali eu comecei a amar Deus. Ah, lembrando da parte lá que eu esqueci, né? De contar a parte lá. Então eu orava pedindo, Deus, faça na minha vida sentimental, trabalha na minha vida sentimental, não sei o que. Aí depois eu falei, moço, para com isso. Eu não quero saber mais de orar por isso, não. Aí eu esqueci, deixei pra lá e foquei na obra de Deus. Aí eu não queria que nada me impedisse, nada. Nada, não podia entrar nada no meu caminho. Era eu e Deus. Eu e Deus, sabe? Aí eu me senti uma menina. É sério mesmo. As minhas imaginações. Eu me senti uma menina pequena de 3 anos, 5, que Jesus corria, que Jesus abraçava, que Jesus carregava e Jesus passava a mão nos meus cabelos. Olha as ideias da pessoa, né? as, as mentes, né, da pessoa. E era um amor. E Deus pra cá, Deus pra lá. E Jesus